Bezrat Hashem, Naseh Venatzliach. Nós voltamos para mais um estudo do Sefer Reason Above All, do Rabino Israel Drazen Shlita. Esse capítulo 27 é bem interessante, não só pelo fato de ser um trecho interessante do livro em si, mas o Drazen ter aguardado até esse momento para abordar essa questão. A questão de como nós interpretamos os personagens da Bíblia hebraica. Então ele começa com a pergunta: por que as 10 tribos se separaram de Judá? E através disso ele vai nos levar a novas compreensões a respeito de como a tradição rabínica clássica, e portanto eu quero dizer do período da Mishnah, séculos 2, 3, até no máximo século V. Como que aqueles sábios lidavam com a herança que eles receberam? É claro que, grosso modo, de muitas maneiras, no sentido de dizer que não havia uma dogmatização de nenhum tipo de opinião, como querem fazer parecer os fanáticos, que vendem, por exemplo, o judaísmo como se fosse um monobloco, que vendem o ser judeu, ênfase aí na palavra vendem, né? Como se fosse uma coisa só, como se fosse um meteoro que atravessou os tempos e chegou mais ou menos intacto. Mas o Drazen nos traz à tona que quando você pega o texto da tradição, e é preciso lembrar, o texto da Mishnah, que é o texto que explica os 603 mandamentos, e o texto do Talmud, que além de comentar a Mishnah, ainda traz miríades e miríades e miríades de interpretações e opiniões dos sábios do período, de diversas gerações, na verdade. Inclusive o Talmud é o primeiro hiperlink da história da humanidade. Para quem não sabe, né? Caso alguém não saiba. O que é um hiperlink? É quando você tem um texto que remete a outro e que indivíduos... Né, o Talmud pode ser descrito como o primeiro chat que teve na história da humanidade. Porque você lê um texto do Talmud e você pega um Rav respondendo a um outro Rav. E você fica com a ideia de que, bom, eles estavam sentados na mesma mesa conversando, não é isso? Então, não. Às vezes o Rav, para quem ele está respondendo, está falecido há mais de 200 anos. E eles ainda estão conversando. Assim como nós, quando estudamos, estamos conversando as palavras deles. Então o texto do Talmud é interessantíssimo também por isso. Como se já não bastasse tudo que é interessante no Talmud, tem mais essa ainda. São pessoas de várias gerações conversando, perpetuamente. Então, por causa dessa característica de mútua conversa, é mesmo surpreendente saber o que levou as tribos a se separarem então. O Drazen começa o livro dizendo assim: os capítulos 12 de Melachim, primeiro livro, né, narra uma tragédia. A divisão das 10 tribos ao norte, do governo da família de Davi. O profeta Shmuel tinha feito Shaul, da tribo de Binyamin, tribo estabelecida nos territórios ao norte do território de Judá, o primeiro rei
de todas as tribos. Alguns anos depois da morte de Shaul, Davi tira o neto de Shaul, que o sucederia ao trono, do seu reino. Davi então assume o reinado e realoca a capital para Jerusalém. Qual era a capital antes de Jerusalém? Hebron. Hebron tinha sido a capital quando o reinado era apenas o de Judá. Então a capital, na verdade, de Judá era Hebron. E agora Davi captura Jerusalém dos Yebushi e a torna a capital da nação. Quando Davi falece, após 40 anos de reinado, seu filho Shlomo o sucede como rei das tribos unidas, em tese. Após a morte de Shlomo, depois de outros 40 anos, Melachin Aleph, capítulo 12, primeiro verso, diz: Vaelech Rechavam Shechen ki Shechen ba Chol Israel leamlich oto. Todo Israel veio a Shechen para fazer de Rechavam, que era o filho do Shlomo, o rei. Na época, o Drazen continua, essa expressão aí, todo na Bíblia hebraica, é bom saber, né? Todo quer dizer muitos, nunca quer dizer todos, literalmente. Mesma coisa lá na narrativa da inundação. Todos os montes foram cobertos pela água. Aquilo quer dizer, muitos montes foram cobertos pela água, não todos, literalmente. Então, a mesma coisa aqui. Todo Israel vieram e falaram com Rechavam. Quer dizer, não era todo Israel, obviamente. Avicha iksha et ulenu ve'ata ata akel ma'avodat avicha akasha umeolo akabed asher natan alenu venavdeka. Teu pai pôs um fardo muito pesado sobre nós. Se abrandares o trabalho que tivemos de prestar a teu pai e diminuíres essa carga pesada que ele colocou sobre nós, te serviremos. O Rechavam se recusou. E quando todo Israel viu que o rei não atentou para eles, o povo respondeu ao rei: por acaso temos alguma parte com Davi? Não temos nenhuma herança no filho de Ishai? Vá para suas tendas, Israel. Cuide de sua casa, Davi. E assim o povo de Israel foi para suas tendas. Um dos princípios fundamentais no exercício da autoridade é você saber que quem está nessa posição para servir os outros e não para ser servido. E se você está para ser servido, então você não entendeu a verdadeira função. E o Rechavam foi o primeiro que deixou bem claro essa falta de empatia, que ele não trouxe do nada. Ele teve precedentes antes dele, quando a empatia começou a minguar e a carência de empatia pelo outro ser humano é o começo de toda a ruína. O primeiro sinal do ego, do Yetzer Hará, estar absolutamente no controle de um determinado ser humano, é este ser humano perder a empatia. É ele começar a agir como Caim. Por acaso eu sou guardião do meu irmão? Ele disse. A Escritura só nos registrou aquilo para que entendêssemos o Yetzer Hará.
Não que a palavra dele, ou o que quer que ele diga, mereça a nossa atenção. O único objetivo ali foi para que nós pudéssemos olhar para o Yetzer Hará em nós mesmos. Ele é exatamente daquele modo. Por acaso os outros são minha responsabilidade? Essa falta de empatia, essa falta de conexão com o outro, implica que a pessoa está absolutamente insana. Que ela não entendeu que o ser humano não existe sequer sozinho. Muito ao contrário de animais diversos da natureza, que assim que são paridos, algumas horas depois já podem andar e cuidar das próprias vidas, no básico, sabem comer sozinhos, conseguem caminhar. O ser humano é absolutamente incapaz de fazer isso. Se nós dependêssemos disso, nós todos morreríamos. Então, assim que você chega no planeta, a primeira coisa que você descobre é isso. De que você depende de outros seres humanos. Essa é a essência do que falamos em outro estudo nosso sobre esse processo de aprendizado. A kavod que nós damos para o mestre, como o Ramban, o Rashi, o Nachmanides, o Abravanel, o Ibn Ezra, Saadia Gaon, e tantos santos e mestres que nós valorizamos, não porque eles têm poderes mágicos, nem porque o Hashem goste mais deles do que de você, nenhuma dessas bobagens. Nenhum deles está mais perto do divino, enquanto eu e você estaríamos mais longe. Não existe mais perto e nem mais longe em relação ao divino. O nosso respeito aos mestres vem do nosso amor à sabedoria. O amor tem como resultado natural o respeito. Então, quando um líder deixa de se identificar com a própria Neshama, portanto, extrair a sua identidade da Neshama, e ele começa a cair na narrativa do pensamento, primeira coisa, o primeiro sinal disso, para a pessoa e também para os outros, é a pessoa se tornar insensível ao outro ser humano. Não se importa com o outro. E veja, o nosso amor, enquanto seres humanos, é muito limitado. Nós amamos profundamente quem nós convivemos, quem nós conhecemos. E nós aprendemos a amar pessoas desconhecidas. Mas esse amor biológico, esse amor programado cerebralmente, ele é neutro, ele não é bom e nem mal, ele é, na verdade, natural, ele não é mérito de ninguém. Como eu disse, ele é programado. Mas não é o amor que nós nos referimos quando a gente fala Ve'ahavta lerecha kamocha. Você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é esse amor. Não é o desejo. O amor do Ve'ahavta lerecha kamocha, ele está revelado na expressão kamorra, como a ti mesmo. Isto é, o amor pelo outro é amor próprio, na verdade. E, portanto, o que nos faz deixar de amar o outro é falta de amor próprio.
Porque amar o outro significa se ver refletido no outro. Aquele outro é uma outra versão de você mesmo. Não é como você é, mas é um outro. Mas ele é uma versão de você. Por isso, ve'ahavta lerecha kamocha. E por isso em hebraico diz que o próximo, a gente usa essa expressão em língua portuguesa por conveniência, mas em hebraico está escrito ve'ahavta lerecha. Lerecha quer dizer o que você vê. Então não é o próximo no sentido, porque você vê longe também. O que você contempla. Camorra. Você vai amar o que você vê como você mesmo. E ao contrário do que dizem por aí, não está escrito na Torá que você tem que amar o Elohim sobre todas as coisas. Isso é uma mentira. Você não tem que amar o Elohim sobre todas as coisas, porque o amor que nós temos pelo Elohim não é também o mesmo amor que nós temos por toda coisa. É diferente também. Portanto, não tem por cima, nem por baixo, nem acima e nem abaixo. A nossa perda de empatia, portanto, como resultado dessa doença psíquica, que é o Yetzer Hará, é apontada pelo Drazen como a principal causa da ruína daquilo que um dia foi o Estado de Israel no mundo antigo, quando ainda tínhamos todas as tribos de Israel reunidas. Esse foi o primeiro, portanto, passo na direção da ruína. Então, os questionamentos que esse livro traz são estes. De quem o verso está falando quando o verso diz Israel? Quando a Bíblia hebraica fala Israel, o que isso quer dizer afinal? Quando começou a disputa entre as tribos do norte e Judá? Quais os exemplos de conflitos entre Judá e as outras tribos? Foi Davi quem agravou a discórdia entre as tribos? Então, primeira pergunta, o que é isso aí, Israel? A Bíblia hebraica usa o termo Israel para descrever toda a nação constituída das 12 tribos. Mesmo assim, existem exceções. Frequentemente, os livros de Yehoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, um bom pedaço aí da Bíblia hebraica, usam Israel para descrever as tribos menos Yehudá. Isso, por si só, é muito importante de descobrir. Quando nós falamos judeu, como ele vai falar aqui, essas tribos não judeias, portanto, foram as que se revoltaram contra o reino da família de Davi e estabeleceram seu próprio reino, chamado então de Israel, nas áreas do norte do que chamamos hoje de Israel. Depois da divisão, a família de Davi governou um reino chamado Yehudá. É deste termo que Yehudi, judeu, deriva. Olha que interessante isso. Como nós já falamos em outras aulas, essa coisa de ser judeu, como se isso tivesse alguma importância, é mais um mito. É mais um mito porque a tribo de Judá, que um dia existiu no mundo antigo, essa tribo, geneticamente, ela se perdeu, ela se diluiu no mundo. A única coisa que restou foram pessoas, seres humanos de todas as nações, que por qualquer razão se identificam culturalmente com esta herança. Por alguma razão, gostam desse idioma, gostam dessa cultura,
pelos motivos bons, pelos motivos ruins. O que eu quero dizer com motivo ruim? Lavagem cerebral de religião. Em geral é isso. O pessoal recebe uma lavagem cerebral de religião desde pequeno e acaba, digamos assim, ficando meio apegado à Bíblia. Gosta de Bíblia, sei lá. Ou é acostumado com Bíblia, às vezes nem gosta. E aí a pessoa cresce com isso, porque ela cresce pensando nisso como sua cultura. Então essa é uma razão ruim, porque lavagem cerebral sempre é ruim. Mas seja como for, a pessoa cresce com isso. Então a pessoa fica identificada com essa cultura, tem a ver com ela, comunica para ela. De alguma maneira, esse livro misterioso, que às vezes a pessoa tem várias fases na vida, uma fase que ela detesta o livro e os personagens do livro, outra hora que ela ama o livro, e uma hora que ela xinga e outra hora que ela chora, enfim. Mas a relação é com essa cultura. E essas pessoas passam então a se considerar parte dessa cultura. E, na verdade, essa coisa de chamar o povo de Israel de Yehudi, ela vem um pouco do começo das relações dos judeus com os povos helenizados, porque a maioria das pessoas que acabou ficando conhecida no mundo antigo era gente rica, o que não é nenhuma surpresa, porque é assim até hoje. E essa gente nem sempre representava bem a tradição, ou eram sequer pessoas boas de fato, enfim. Muitos deles perversos, enfim. Como os sábios do Talmud dizem, os inimigos de Israel. Que é isso que os rabinos querem dizer quando eles usam essa expressão. Mesma coisa, a expressão os que odeiam os discípulos dos sábios. Um outro eufemismo do Talmud para querer dizer discípulos dos sábios, mas inconscientes. Então eles chamam essas pessoas de que os que odeiam os discípulos dos sábios. Só para explicar essa expressão, é porque os sábios nunca se referem a si mesmos como sábios, obviamente, né? Então é claro que ninguém vai dizer, me escute, eu sou sábio. Então é um tolo, né, que está falando isso. Mesma coisa uma pessoa dizer, eu sou humilde, né? Escute o que eu estou falando, que eu sou humilde. Você fala, é mesmo? Então acabou de sair pela culatra, né? A humildade na mesma hora que falou isso, né? Então, da mesma forma, os rabinos nunca se proclamam sábios. Então, como eles se proclamam? Como eles se referem a si mesmos? Eles sempre se referem a si mesmos como Talmidei Chachamim, discípulos dos sábios. Nenhum deles diz, eu sou sábio. Eles sempre dizem, eu sou discípulo dos sábios. Por isso, você vê nos nossos textos, Rabino Shmuel disse em nome de Rav. Entende? Rabino Yehudá falou em nome do Rabino Nachman, que disse em nome do Rabino Yehudá, que falou em nome do Rabino Akiva. Sempre assim. Por quê? Porque nós nos referenciamos aos verdadeiros sábios. Nós somos todos Talmidei Chachamim, discípulos dos sábios. Então, como esse pessoal rico foi o pessoal que ficou famoso, ficou conhecido, chamou a atenção dos povos do mundo antigo, por causa de dinheiro mesmo. E eles se diziam da tribo de Judá, então criou-se costume de se referir a judeus como Yehudi. E os romanos também passaram a nos chamar de Iudaio, judeus, né? E aí pegou isso. Pegou, porque depois que cristianizou, aí ficou os judeus, aí pronto, é judeu. Mas a tribo de Israel não é definida por isso, por judeu. Judeu é só uma tribo. Quem é biniamita, como Shaul era, não é judeu. Se você perguntasse para o Shaul, se você pudesse falar com ele, e perguntar para ele que ele é judeu, ele provavelmente ia se ofender com você. Por você ter xingado ele de judeu. Porque ele detestava a tribo de Judá. Claro que ele não era judeu, essa gente arrogante. Ele era biniamita com muito orgulho. E a mesma coisa se perguntasse para um membro da tribo de Dan se ele era judeu, ele ia dizer, não, Deus me livre. Aquela gente, eu sou danita com muito orgulho. E todas essas populações
dividiam aqueles mesmos espaços e tinham suas próprias identidades. E quando nós passeamos numa leitura da Bíblia hebraica, nós passamos por momentos em que nós vemos essas identidades. E nós vemos a relação de todos eles com a herança, com o Elohim. E, portanto, todos em pé de igualdade. Mas, de fato, tem essa questão do pessoal que era de Judá se achar melhor que os outros. Atualmente, Israel foi o termo escolhido, diz o Drazen, quando o Estado foi restabelecido em 1948. E um dos primeiros questionamentos perante os responsáveis era como se deveria chamar o território. Entre as sugestões estava Judéia, que era o nome clássico que os romanos tinham dado, e Israel. David Ben Gurion escolheu Israel, tal qual Canaã, que seria um nome adequado também, Canaã. Um território assim nomeado por todo o Tanar. Né? No Tanar tem Israel sendo usado como nome de território, e também Canaã, né? Que seria um nome legal também, ser Canaã. Mas enfim, ficou Israel. Então veja, né? Hoje em dia, o pessoal que diz que é judeu, como se todo mundo fosse da tribo de Judá, como se as outras tribos nunca tivessem existido. Por isso que tem esse mito, percebe? Ah, quando o Messias vier, ele vai trazer as 10 tribos. Mas olha como Maimônides, que era brilhante, ele descreve isso no último capítulo do Sefer Ilchot Milchamot, né? Leis das Guerras, Ilchot Melachim Milchamot, Leis dos Reis e das Guerras. No último capítulo ele fala que o Mashiach, né, essa figura lendária da nossa tradição, como que ele vai resolver esse negócio das tribos? Aí o Rambam fala assim, não, ele vai simplesmente se inspirar, não é? Ele está falando a linguagem popular, né? E aí ele vai apontar para cada um e vai dizer, você é de tal tribo e você é de tal tribo. Ou seja, ele vai decidir na hora. E o pessoal que lê isso não cai a ficha. O pessoal acha que o Mashiach vai ter poderes mágicos de saber qual era a tribo ancestral da pessoa. E o Maimônides não disse nada disso. A única coisa que ele disse é que ele vai apontar para a pessoa e dizer, você é da tribo tal, você é da tribo tal. Ou seja, isso é arbitrário. Então esse negócio de sou judeu, sou isso, sou aquilo, isso é absolutamente arbitrário. Mesma coisa, por exemplo, esse negócio do cara que diz que é Kohen, que é sacerdote, e o outro que diz que é Levi. Um monte de judeu tem esse sobrenome. Kohen, fulano de tal, Kohen. O próprio, né, do filme do Sacha Baron Hakohen, ele chama. Sacha Baron Hakohen. Ou Kohen, né? Então você fala assim, o cara é Kohen. Né? Ou seja, quando ele vai na sinagoga, ele que faz a bênção sacerdotal, que só Kohen pode fazer a bênção sacerdotal. E como ele tem esse sobrenome, Kohen, então provavelmente o pai dele também é Hakohen, e o avô dele também é Hakohen. E assim vai indo, sabe-se lá até quando as pessoas têm registro. Mas quais são os fatos? Os fatos é que ninguém tem esses registros desde o mundo antigo até o Aharon, irmão de Moisés. Isso foi perdido, não foi agora. Não foi na Segunda Guerra Mundial que foi perdido isso. Isso foi perdido há milênios já. Desde a época da destruição do templo, há muito tempo. Por isso que tinha esse conflito no período do Segundo Templo, que tinha esse grupo lá, que era o grupo dos Tzedokim, que dizia que até dava para comprar a função de Kohen, se você pagasse para ele deixar você ser Kohen. E aí os rabinos, obviamente, recusaram isso daí. Mas por que eles faziam isso? Tinha um precedente. É que eles eram de família, Kohen. Mas nenhum deles lembrava de fato, tinha um registro de fato, de que ele realmente era descendente de Aharon mesmo. Não havia mais esse tipo de registro. Então, desde o mundo antigo isso não existe. Então, toda essa loucura do judaísmo ortodoxo, por exemplo, de ficar tratando as pessoas mal por causa de questão de impureza ritual, isso é puro Yetzer Hará, loucura e, em muitos casos, até maldade. Ou seja, falta de empatia. Isso quer dizer maldade. Falta de empatia com outro ser humano. Porque nenhuma pessoa, mesmo os que têm esse sobrenome Hakohen,
sabe que é Cohen de fato. E nenhuma pessoa, mesmo que tenha o sobrenome Levi, sabe que é Levi de fato. E nenhuma pessoa que se diz judeu é judeu de fato, descendente das tribos de Judá. É só você olhar o grupo que é mais arrogante de todos atualmente, que é a ortodoxia, o hassidismo. Esse pessoal é todo europeu. Alemão, polonês, não tem absolutamente uma gota de característica do Oriente Médio. Como então é Judá? Isso é completamente insano. O cara é polonês. O cara não é de Judá. Tá maluco? O cara nasceu na Polônia. O cara nasceu na Ucrânia. O cara é alemão. Não tem nada que ver com as tribos do Oriente Médio. Então, nós criamos esse mito. É um mito, é uma história que nós temos. Uma história que nos conecta. Mas não é literalmente verdade. Não poderia ser. Não há evidências disso. Estão procurando há séculos, desde que o Hitler inventou a ideia de que os judeus seriam uma raça. Porque quem criou isso foi o Hitler. Que fique bem claro isso. Então, assim, vergonha para esses grupos judaicos que estão procurando DNA judaico. Vergonha, porque eles estão repetindo a narrativa do Hitler. E essa narrativa veio dos erros de Linneu e Blumenbach, que criaram o mito racial e propagaram para o mundo que os seres humanos são divididos em raças. Né? A raça branca, a raça preta, a raça amarela, a raça vermelha, a raça marrom e as raças da floresta. Porque ninguém nunca menciona todas as raças que eles falaram. Né? Mas foi assim que foi criada a história. Eles acreditavam que tinha, inclusive, híbridos. Tudo loucura da cabeça deles. Uma loucura compreensível para a época, mas absolutamente insustentável atualmente. Não existe sangue judaico, não existe DNA de judeu. Isso é mentira e um mito completo. Não existe aparência física de judeu. Ah, o judeu é o que tem o nariz assim, o judeu é o que tem a orelha assim. Quem inventou isso foi Adolf Hitler. Maldito seja. Que seja apagado o seu nome e a sua lembrança. Quem repete isso está repetindo o discurso nazista. Então, que os nossos lábios não pronunciem tais loucuras. Não existe isso de sangue judeu. O judaísmo é constituído de uma tradição. E nenhum de nós pode alegar ser de sangue de nenhuma tribo. E foi exatamente por isso que o divino, bendito seja, diluiu toda essa narrativa. Foi exatamente por isso que o divino autorizou a destruição dos templos, nos ensinaram os profetas. Porque havia apego, porque havia identidade egóica. E se é para ter identidade egóica, então não precisa templo. E se é para ter identidade egóica, então não precisa povo. Porque Israel precisava aprender a transcender isso. Infelizmente, é uma lição que ainda custa até hoje. Porque Israel é parte da humanidade. Israel não é uma coisa isolada do resto da humanidade. Então é claro, se a humanidade tem dificuldade de entender isso, Israel também vai ter dificuldade de entender isso. E a humanidade absorveu o mito racial. Então Israel também absorveu o mito racial. E é preciso que nos recuperemos disso. Raças não existem. Portanto, não existe nenhuma raça judaica. Logo, não existe nenhum sangue judeu. Logo, ninguém é judeu de fato, literalmente, de sangue, como eles costumam dizer. Ah, eu sou judeu de sangue, e você? Como se, entendeu? Ele fosse melhor que os outros. Ah, não, eu sou de sangue, e você é como? Esse é o discurso da insanidade. A única diferença entre eu que estou aqui falando e vocês que estão aí me ouvindo é que eu estudo essas coisas há um pouquinho mais tempo, só isso. O meu sangue é igual ao seu sangue. O meu DNA é como o seu.
Então, esse conceito todo de judeu, goi, é um conceito que precisa ser ressignificado dentro das nossas mentes e dos nossos corações. E é por isso que essa parte do livro, por isso que eu achei ela da maior importância, porque nós precisaríamos passar por todo o preparo que nós passamos até aqui para conseguir enxergar isso com clareza. Então, Drazen diz assim, a dissidência entre as tribos existiu desde a entrada dessas tribos em Canaã, sob a liderança de Joshua após a morte de Moshe. Isso segundo a narrativa, tá? Só seguindo a narrativa. E com isso em mente, Yehudá recebeu uma espécie de tratamento preferencial durante os 40 anos de peregrinação no deserto, sob a liderança de Moshe, conforme Bamid e Bari cita os textos. Para citar alguns poucos exemplos, tem muito mais. Por que eu falo assim, conforme a narrativa, de acordo com a narrativa? Porque o próprio fato da Bíblia hebraica ficar colocando Yehudá em destaque é uma edição posterior na Bíblia hebraica. Querendo dizer o que com isso? Que quando as 10 tribos foram conquistadas pela Síria, Yehudá não foi conquistado pela Síria ainda. Né? Então o que aconteceu? A tribo de Yehudá pegou todos os documentos, os pergaminhos, que na verdade eram das outras tribos, e os editou. E se colocou em destaque. Para dizer que eles é que eram os mais importantes. Isso é muito bem explicado no livro The First Book of God, do rabino e doutor Tzemach Yoreh, que é atualmente, se não a maior, uma das maiores autoridades em Bíblia hebraica e tradição judaica que a gente tem notícia no planeta. Além de ser um ser humano fantástico, honesto intelectualmente, como é raro de se ver. Então ele explica que essa questão, até isso, da gente receber esse destaque, isso tudo foi o próprio Yehudá, os próprios membros daquela aristocracia que fez isso para favorecer a si mesmo. Mesma coisa a história de Hanukkah. Os irmãos macabeus defendendo a tradição judaica contra o malvado dos gregos. Por que esse livro, o livro de Macabeus, não faz parte da Bíblia hebraica? Se ele conta a história de Hanukkah, que nós fazemos todo ano. Nós fazemos Hanukkah. Em cada uma das festas, nós temos um livro que representa aquela festa. Você pega a festa de Purim, a gente lê o livro de Esther. Agora, por que em Hanukkah a gente não lê o livro de Macabeus? Porque os rabinos leram o livro de Macabeus. E além do fato de que ele representa a cultura grega, ele foi escrito em grego, ele distorce completamente a história. E os rabinos sabiam disso. Como que ele distorce? Porque ele diz que os judeus, os membros da tribo de Judá, eram os verdadeiros defensores dos valores judaicos contra os malvadinhos dos gregos que queriam não deixar a gente fazer nossa religião. Isso é uma meia-verdade. De fato. Tinha um problema mesmo de o cara não querer deixar praticar a religião judaica. Só que isso não quer dizer que eles estavam impondo a cultura grega. Quem aceitou a cultura grega foram os próprios judeus. Os próprios macabeus. Que estavam querendo disputar poder com outros rivais. E aí demoniza o rival, dizendo que ele está subvertendo a nossa tradição. Esse comunista. E assim, você demoniza, você conquista um público. E aí você diz que você é o glorioso defensor da tradição. Quando os rabinos notaram esse jogo político, eles disseram, não. Bíblia hebraica não é isso. Esse livro não é secular. Esse livro está tentando manipular o que aconteceu. Por isso que nós não celebramos Hanukkah como se fosse uma vitória da guerra. Embora sites fanáticos, ortodoxos, queiram passar essa ideia. Nós vencemos. Mais ou menos.
Ah, e aí tirou as coisas gregas de Israel. Não é verdade. Continuou tudo lá. Muito pelo contrário. Com o governo dos Macabeus, Israel ficou mais grego do que era antes. Aí teve o idioma grego ensinado, aí teve costumes, vestimenta, comida, que a comida grega é maravilhosa, música maravilhosa. Muitos modos de cantar e de celebrar são de cultura grega. Quer uma coisa bem grega da cultura judaica? Casamento. Quebrar louça. Já viu em casamento? Você quebra a taça? Você acha que isso veio de onde? Isso veio da cultura grega, obviamente, né? Ah, não, é um costume judaico. Contaram essa história para você. A cultura judaica, na verdade, é uma absorção de outras culturas. Assim como a culinária chamada hebraica, na verdade é árabe. Árabe. Porque eles são nossos irmãos. Então, passaram, venderam essa ideia, percebe? E é preciso ter lucidez para enxergar para além disso. A identidade de Israel sempre foi uma identidade diluída. Portanto, essa edição toda feita na Bíblia para dar destaque à tribo de Judá, isso também é artificial. Então, desde o começo, Yehudá era separado das outras tribos na narrativa, sentindo-se superior e mais forte que as outras. Assim, quando Yahushua examina as tribos no capítulo 7 da obra, ele observa primeiro Yehudá. Do mesmo modo, ocorre em Shoftim 1, com a tribo de Judá sendo escolhida para lutar contra os Cananim. Em Melachim Aleph, Shlomo escolhe 12 coletores de impostos de todo Israel, diz lá, para coletar suprimentos para o rei e toda a sua família. Apesar de existirem 12 oficiais, eles não eram instituídos em todas as áreas tribais, mas sobre distritos administrativos, dando a Shlomo a oportunidade de enfraquecer a identidade tribal. Ou seja, era uma forma não de fazer Israel se sentir todo o mesmo povo, mas de fazer as 10 tribos se sentirem menos tribos. É um jogo político. Não era uma questão de você ter 12 estados, e aí todos os estados têm a sua própria identidade, sua própria bandeira, sua própria cultura, seus próprios costumes. Não, eles queriam diluir para ficar só Yehudá. Um jogo. Quem faz isso? Quem se acha melhor que os outros. Como já foi considerado, Drazen diz, Absalom, filho de Davi, havia se rebelado contra seu pai. E as tribos de Israel, descontentes com tal governo, uniram-se a eles na rebelião. Davi recuou de sua capital, Jerusalém. Muitos judaítas se uniram a ele, mas Mefiboshet, um neto de Shaul, ao qual Davi tinha dado todas as posses de Shaul e o convidado a comer em sua mesa, não se aliou. Em Shmuel Bet, a serva de Mefiboshet, Tzivá, uniu-se a Davi. O rei perguntou, onde está o neto de seu senhor? Tzivá respondeu ao rei, ele está em Jerusalém, porque ele disse, hoje a casa de Israel irá restaurar o reino de meu pai a mim. Tzivá estava dizendo que as tribos não judaítas, a casa de Israel, estavam usando a rebelião de Absalom como uma oportunidade para restaurarem a casa de Binhamim de Shaul ao reinado. Posteriormente, no mesmo capítulo, Davi é confrontado por Shimei, um líder binhamita, que repete a mesma insatisfação com os judaítas quando amaldiçoa Davi por tomar o reino da casa de Shaul. Os rabinos usam essa cena da Tziva como exemplo do que causou a derrota e a destruição de Jerusalém. Lashonará. Isso que ela falou do Mefiboshet. E depois o Mefiboshet nega. Os sábios têm uma tradição do Mefiboshet, dizendo até que isso era só um apelido dele. E ele era chamado de Mefiboshet porque quando ele estudava com Davi Torá, ele sempre envergonhava Davi em questões de Alahá. Ele era muito sábio. E o que é envergonhar alguém em questões de Alahá? É que há, no universo do estudo europeu que foi inventado
Uma ideia péssima, diga-se de passagem, mas é parte da tradição. Na Europa, quando eles fomentaram o estudo do Talmud, eles colocavam os alunos de Yeshiva para disputarem uns com os outros em questões de quem entendeu mais halachot e tal. Tanto que tem uma reza que vem impressa em todo o texto do Talmud. Vou até pegar aqui o Talmud, que eu tenho aqui, pertinho de mim. Nós não costumamos fazer a reza. Por isso que, quando nós estudamos o Talmud, nós não fazemos isso. Mas a reza que eles fazem, isso foi ensinado lá na Europa, né? Antes do estudo, eles dizem assim, que seja da sua vontade, Hashem, que um erro não venha através de mim. Até aí, tudo bem, né? Aí fala assim, e que eu não tropece em questões de alahá, para que meus colegas não caçoem de mim. Então, olha a ideia que está passando para o jovem, né? E que eu também não possa confundir uma coisa que é pura com impura e nem impura que é pura. E que meus colegas também não tropecem em questões de alahá e que eu não zombe deles. Porque havia essa disputa, né? E eu testemunhei isso no meu período de Yeshiva. Essas disputas não são simbólicas. Elas são levadas muito a sério. Mais do que deveriam, inclusive. A ponto de sair discussão e briga mesmo. Uma tolice completa. Mas enfim, acontece. Presenciei mais de uma vez. Isso mostra esse conceito de querer ser melhor que os outros. Então isso, os rabinos contam, é uma coisa muito antiga. Então o Mephibosheth tem essa coisa de discutir com o Davi em questões de alahá e provar para ele que ele raciocinou errado, ou que ele lembrou errado o que foi ensinado, ou que ele confundiu os conceitos. Enfim, tentar vencer a pessoa por argumento. E aí, realmente, quando você faz isso, você perde a essência do estudo. Porque isso é estudar a Torá shelo lishma, ou seja, que não pelo seu próprio valor. Nós temos que estudar a Torá lishma, pelo seu próprio valor. E não para satisfazer o ego, não para ganhar, não para ter razão, não para estar certo. E é por isso que nós não fazemos essa reza. Porque ela transmite um conceito que nós não queremos perpetuar, que é o conceito da disputa. Então, o problema principal de Judá com as outras tribos era que essa questão da disputa, de um querer ser melhor que o outro. E é por isso que o Mephibosheth tratava o Davi mal. Para querer dizer, tá vendo, seu judeu? Né? Eu não sou da sua tribo e eu sei muito mais Torá que você. É mais ou menos hoje o que acontece com os samaritanos lá em Israel. Os samaritanos são resquício de uma das tribos. Né? Alguns deles dizem que são da tribo de Binyamin. E o que eles dizem é muito mais confiável, embora não de maneira absoluta, claro, mas é muito mais confiável do que muito judeu diz. Ser de família de judeu, porque o cara tem sobrenome, que nem o Fábio colocou ali, Stavinsky, né? Ou Goldman, ou não sei do que. E aí o cara acha que isso é tipo pedigree, né? E não é pedigree, isso apenas diz que você vem da Europa. Grande coisa. E daí? É verdade que houve muitas comunidades judaicas na Europa. É verdade. Mas também as comunidades mais insanas e absurdas que o planeta já produziu também eram de lá. Então isso não é meio que crédito. Isso é meio atestado de loucura, na verdade. Se você for analisar bem a história, Shabbatai Tzvi foi um fenômeno europeu, né? Completamente louco. E conquistou quase todas as comunidades europeias, que parece que eles adoram gente maluca. Então, assim, não é muito mérito dizer isso. Não é sinal de grandeza. É sinal de que eu tenho que tomar cuidado com essa pessoa. Ele não é muito lúcido. Ele não tem muita noção de como distinguir realidade de ficção, não. Então, se você pensar com critério, você vê que ser judeu, ser de Judá, não quer dizer muita coisa. Na verdade, não quer dizer quase nada. Porque quando a tradição lida com isso, a tradição lida pelo que isso representa. Para os rabinos, por exemplo, ser judeu representa ser grato ao divino. É assim que eles eram judeus, os rabinos.
Eles não eram judeus no sentido meu sangue. Até porque parentesco de sangue não é uma ideia bíblica. Não vem da Bíblia hebraica isso. Quando Adão olhou para Havá e ele teve a visão, que aquilo foi uma visão, né, de que ela foi tirada da costela dele. Aquilo foi uma visão profética que ele teve, e aí ele passou a entender aquela mulher que ele já vivia. Aquela visão mostrou, agora eu entendi o que você é em relação a mim. Você é carne da minha carne. Você é ossos dos meus ossos. Ele nunca disse você é sangue do meu sangue. E em momento nenhum na Bíblia hebraica ninguém diz para o outro, você é do mesmo sangue que o meu. Ninguém diz isso. A gente diz, você é minha carne. Mesma coisa, toda a Bíblia hebraica, nós somos irmãos, nós somos a mesma carne. Mesma carne e os mesmos ossos. Nós não somos o mesmo sangue. Porque não há parentesco de sangue na Bíblia hebraica. Isso foi uma invenção do mito racial. Para dizer que os povos eram unidos pelo sangue. Tem o sangue europeu, o sangue africano, o sangue oriental, o sangue das florestas, o sangue disso, o sangue daquilo. Isso é mito. Você não tem sangue espanhol, sangue português, sangue de nada. Seu sangue é como todo sangue, só tem os tipos sanguíneos que a medicina discrimina. Nosso grau de parentesco na humanidade é o nosso corpo inteiro, nossa carne e os nossos ossos, não o nosso sangue. Então, percebam isso para que vocês consigam olhar a essência do problema que causou a ruína de Israel. Davi vence a rebelião e tem uma chance de acalmar o descontentamento das tribos não judaítas, mas, cedendo à insanidade, dá vazão a uma longa e trágica história de discriminação da parte de Judá e agrava o problema que teve a chance de resolver. Os versos 9 e 10 nos dizem: Vayakan HaMelech vayashav b'sha'ar lechol ha'am yigidu lemor hinei HaMelech yoshev b'sha'ar vayavo kol ha'am lifnei HaMelech vayisrael nas ish leolachav. Então o rei saiu e sentou-se nos muros da cidade. Isso é um eufemismo para um tribunal. O tribunal era chamado muros da cidade. E quando foi dito ao povo, agora o rei está sentado no portão, isso também é um eufemismo para o tribunal, todos vieram para diante do rei. Vai Holaam nadon chol shoftei Israel lemor melech yetzilanu mikaf oivenu veu miltanu mikaf pilishtim ve'ata verach min haaretz me'al Avshalom. Enquanto isso, Israel fugia, cada homem para sua tenda, e por todas as tribos de Israel havia dissensão no meio do povo. Eles diziam, o rei nos liberou do poder de nossos inimigos, ele nos salvou do poder dos Filistim. Agora, porém, ele fugiu da terra para escapar de Avshalom. Contudo, Avshalom, a quem nós ungimos para que nos governasse, foi morto na batalha. Então agora, por que ninguém sugere que se traga de volta o rei? Ao mesmo tempo que lembraram das ações de Davi, nutriam ressentimentos. Portanto, apenas alguns deles sentiam que deveriam voltar e mostrarem lealdade a Davi, unindo-se à caravana dos que trariam o rei de volta para Jerusalém. Apesar de alegarem boas intenções e darem oportunidade para a reconciliação, Davi os ignora. Ele pede aos judaítas, membros de sua tribo, que liderem seu retorno. O neto de Shaul, Mefiboshet, veio receber o rei. Ele insiste que Tsiva mentiu para Davi quando diz que ele planejava se tornar rei de Israel. Em vez de ouvir a explicação de Mefiboshet, Davi o interrompe no meio de sua fala e decide que Tsiva não iria ficar com toda a propriedade de Shaul, mas só com metade. Davi não percebeu que esse sinal de instabilidade seria interpretado pelos judaítas como insegurança na questão da lealdade de Mefiboshet. Intencionalmente ou não, esse ato incerto era arriscado, não só para Mefiboshet, mas também para as tribos não judaítas. Então, esse Davi que nós estamos vendo aqui, contrasta com o Davi da lenda. O Davi sábio, o Davi que estuda a Torá, o Davi quando ficou mais velho. Esse Davi é o Davi tolo, egóico, que toma decisões cada vez mais estúpidas, que ainda está naquele processo que o Hashem falou para ele. Eu vou trazer destruição para sua casa pelo que você fez.
Como disseram os sábios, quem destrói uma vida é como quem destrói o mundo inteiro. Então, Hashem, pelo que ele fez, destruiu o mundo inteiro dele. E aqui, portanto, nós estamos vendo esse processo todo. A revolta de Absalom, as tribos se separando do Davi e ele não sendo mais capaz de exercer a empatia. O que ele se tornou? Ele se tornou um déspota. O que é um déspota? Um déspota é um tipo específico de governante que exerce ou tem autoridade arbitrária. Ou seja, não se importa com as outras pessoas. Responde mal aos outros. Não se importa com o que os outros pensam. As pessoas têm a estupidez, porque não tem outro termo, de achar que isso é bonito. De uma pessoa estar no poder e aí ela ser estúpida. Ela não se importar com o que os outros pensam. Porque ela acha, olha, que legal, ele não se importa com o que os outros pensam. Porque ela gostaria de fazer isso com as pessoas a quem ela é subordinada. Ela também gostaria de poder xingar, ela também gostaria de ser estúpida, mas ela é hipócrita. Ela finge que trata os outros bem, quando se ela tivesse o poder, ela trataria mal, porque é isso que ela gosta de ver o outro fazer. E quando o governante faz isso, ele é um déspota. O Davi se tornou um déspota. E é isso que causou a ruína de Israel. O papel do governante é exatamente o oposto de um déspota. Ao contrário do déspota, que não se importa com o que os outros pensam, um governante justo só se importa com o que os outros pensam. Porque ele não está lá para servir ele mesmo. Ele está justamente para servir os outros. Portanto, o interesse dos outros tem que ser o seu interesse. É só assim que você é de fato um governante, que valha o título, que valha o cargo. Senão não precisa estar lá. Quanto mais poder você tiver, menos ego você tem que ter. Um governante justo, ele não pode ser uma pessoa de ego inflado, que se ofende facilmente, que não gosta de ser questionado, que não gosta de ser desafiado, que não gosta de ser resistido, que não gosta de forças contrárias. É o oposto disso. O governante quer que isso aconteça, para que ele consiga melhorar. Ele quer servir e não ser servido. Portanto, o governante egóico é o perverso. O déspota é o perverso, sem sombra de dúvida. Davi, Melech de Israel, era um perverso nessa fase. Não precisa defender Davi. Ele foi perverso. Porque ele levou Israel todo à ruína por estupidez. Assim como uma pessoa não morre de tanta saúde que acumula, da mesma forma, Davi não arruinou Israel de tão justo que ele era. Foi por causa da sua estupidez que ele fez isso. Por causa da falta de empatia com o outro. Porque ele queria ser servido em vez de servir. Porque ele queria ser atendido em vez de atender. Porque ele queria ser obedecido em vez de obedecer. Quanto mais poder você tem, mais obediente você tem que ser. É por isso que os sábios dizem, e o próprio Maimônides legisla isso na Lei dos Reis, que o rei de Israel é obrigado a andar com uma Torá do lado. Ele tem que ter uma Torá só dele. Que ele tem que ler aquela Torá todos os dias. Ele mesmo ler a Torá todos os dias. Para ele lembrar quem ele serve. Para ele lembrar que ele está ali por causa do Hashem. Não é falar para os outros que o Deus é o que manda. É você se submeter a isso. Não é fingir que é humilde e andar de chinelo. Mas não ser arrogante,
tratar os outros com deferência, com empatia, com respeito, com temor. Então, Davi se tornou um déspota e levou à ruína toda a população. E essa atitude déspota do Davi, hoje se vê na Arabanut. Os rabinos de Israel são todos déspotas, exatamente por isso. Porque são arrogantes, porque são melhores, porque se autoproclamam santo, mentem que fazem milagres. Mentem, porque se ninguém te contou, então deixa eu ser o primeiro. É mentira. Os milagres do Rabino Amenon Yitzhak, é tudo mentira dele. É tudo forjado, aquilo não aconteceu de fato. A mulher que ficou grávida porque ele pôs um lenço na cabeça. Mentira! Ela ia ficar grávida de qualquer modo. Não foi mágica nenhuma. Isso acontece mesmo. Algumas mulheres que deixam para ter filhos um pouco mais tarde na vida, demoram um pouco mais para ficar grávida. Isso não é mágica não, gente. Outros rabinos lá, popstar de Israel, que manipulam as pessoas mentindo que têm poderes. Tudo com um único objetivo. Influenciar o governo para que o governo dê dinheiro para eles. E assim eles exerçam poder sobre as pessoas, porque a maioria das pessoas que são submissas a esses canalhas, elas são pobres mesmo, muito pobres. Então elas dependem de donativos que eles dão com o dinheiro que eles pegam do governo. E como aquela pessoa depende financeiramente deles, elas não questionam nada que eles dizem, porque a comida que elas têm na mesa vem daquelas pessoas. Esse é o poder que eles exercem sobre o público. Por isso o público obedece tudo que eles dizem. Saiba disso. E é por isso que eles incentivam o público para que não estude, não se forme, não faça faculdade, não tenha contato com o mundo externo, porque isso gera perpetuamente uma dependência. Eles conseguem o dinheiro e eles mantêm o público sob seu controle. É assim que funciona o jogo de verdade, se ninguém te contou. Você cria uma dependência, você cria um problema que não existia, que não precisava existir, para você poder vender uma solução. Saiba disso. É assim que funciona a religião. Israel não foi exilado à toa. Israel foi exilado porque abandonou mesmo a Torá. Que não ocorra nenhum de nós que o santo, bendito seja, cometeu nenhum tipo de equívoco. Ele sabe muito bem que povo que ele está lidando. Sim, judeus fazendo isso contra judeus. Escravizando os próprios irmãos e dizendo que é mitzvah ainda por cima. E dizendo que são os verdadeiros. Falso sou eu. Eles são os verdadeiros. Qualquer pessoa que fala pró-verdade, ciência, é falso. O Yaron e Adã, detestado por eles. Porque ele fala a verdade. Tem horror à verdade. Porque a verdade fere o negócio. Um negócio de milhões de dólares. Mas Israel não foi exilado à toa. É o ego que faz isso. Então, como resultado, Vechine kol ish Israel ba'in el hamelech vayomeru el hamelech madua gnavucha achenu ish Yehuda vayivru et hamelech ve'et beito ve'et hayarden vechol anshei David imo. Os homens de Israel vieram ao rei e lhe perguntaram: por que nossos parentes, os homens de Judá, te roubaram? E trouxeram o rei e sua família através do Yarden, o rio, e todos os homens de Davi com ele. Vayal kol ish Yehuda al ish Israel ki karov hamelech elav velama ze chara lecha et hadavar hazeh eachol achalnu min hamelech al niset nishal lanu. Vayas ish Israel et ish Yehuda vayomer esed yadu li v'melech v'gam v'David ani memcha madua ekilotani v'lo haya divrei rishon li להשיד את מלכי ויקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל.
Os homens de Israel vieram a Davi perguntar o motivo dele favorecer Yehudá, deixando Yehudá liderar seu retorno. Davi novamente perde a oportunidade, não responde, deixando a resposta para os seus representantes pouco simpáticos que disseram: e os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos no rei, temos mais direito em Davi do que vocês. É exatamente isso que a ortodoxia faz hoje. Então, porque vocês nos menosprezam, não fomos nós os primeiros a sugerir que se trouxesse o nosso rei de volta? Entretanto, os homens de Judá falaram mais asperamente do que os homens de Israel. Assim, não foi surpresa alguma, diz o Drazen, que no capítulo seguinte Israel se rebelasse contra Davi. Perceba. Não foram, ai que malvados, se rebelaram contra o rei. Não, eles estavam certos. Não tinha que ficar do lado dos tradicionalistas mesmo, não. Tinha que ficar do lado de quem era contra, da oposição mesmo. Porque ele estava sendo canalha. Davi vence essa nova rebelião, como venceu a guerra com Absalom, ou seja, ele colocou a imposição pela força. Mas quando o povo se levanta mais uma vez, porque não é porque, foi derrotado, então quer dizer que o Deus favoreceu o Davi. Não, senhor. Não, senhor. Quem falou que o Hashem favorece estupidez? Se fosse assim, então Hashem favoreceu os romanos, Hashem favoreceu a Síria, Hashem favoreceu... Não, não quer dizer isso. Essa é outra falácia que é propagada hoje em dia. Como os fanáticos e os loucos são os que têm mais dinheiro, porque gente rica, em geral, é bem estúpida. Sim, porque como eles vivem de status... Eles não valorizam a sabedoria, eles valorizam o que aumenta o ego. Então, como eles acham que é um líder religioso adequado? Eles acham que é aquele que afana o ego dele. Óbvio. Né? Que diz para ele, você é um grande tzadik. Nossa, o Mashiach vai descender de você. Aí o imbecil acredita nisso. Porque ele acha que é isso. Ele reconhece a minha grandeza. É um ego afagando o outro. Então, por isso que você tem que perceber. E aí eles dão dinheiro e financiam justamente as pessoas mais estúpidas e que são os responsáveis pela ruína de Israel. São os responsáveis pelo antissemitismo, são os responsáveis por gerar pessoas cada vez mais detestáveis, cada vez mais odiosas, que tomam as piores decisões políticas no Estado de Israel moderno, que representam mal a nossa cultura, que representam mal mentindo sobre sangue judeu e pedigree judaico, que são elitistas, que tratam as pessoas mal, hipocritamente nas suas empresas, que fazem com que pessoas que não conhecem a nossa cultura passem a detestá-la, achando que aquelas pessoas são legítimos representantes, porque eles mentem que são. Esses são os que o Talmud chama de os inimigos de Israel. Saiba disso, os inimigos de Israel não são religiões estrangeiras, gentios, os romanos, os cristãos ou os árabes. São judeus perversos como esses de Judá. Nós temos mais direito, eles dizem. Nós somos os melhores. Nós somos os verdadeiros. Nós temos o sangue. Meu nome é Weisslag Friedman. Viu? Meu sangue é melhor que o seu. Essa é a estupidez que nos mantém no exílio. Saiba disso. Então o povo se levanta de novo, sob a liderança do Yarovam, das tribos do norte, contra o seu neto, Rehavam, que não tendo os mesmos talentos de Davi, não conseguiu impedir a divisão do reino. Agora eu espero que você entenda por que a Síria venceu Israel. A Síria era um grupo militar. Israel tinha, em tese, 12 exércitos. Mas eles estavam dispersos por causa da estupidez de Davi e da tribo de Judá. Que em vez de unir a população e formar um grande sistema de defesa, potente o suficiente. Veja, 12 tribos unidas, 12 exércitos, cada um com a sua tática, cada um com a sua estratégia, nação nenhuma conquistaria.
Podia vir assírio com babilônico junto, podia vir assírio com babilônico, com grego e romano junto. É mais de um exército, é mais de uma tropa. Esse truque, a própria Roma entendeu. Por que Roma era tão eficiente em batalha? Não é porque eles tinham poderes mágicos ou tinham necessariamente mais força. É porque eles sabiam das estratégias. Eles eram muitas tribos e eles se uniram. Pegaram o melhor que havia. Quando eles conquistaram os gregos, eles não apagaram os gregos da existência. Eles pegaram o que havia de melhor, das táticas de combate dos gregos, das técnicas, as armas, e eles absorviam isso. Para que as técnicas fossem cada vez melhores, cada vez mais eficientes. E isso que Israel deveria ter feito. E se tivesse, jamais teria sido conquistado por ninguém. Então, essa estupidez de Judá custou a existência da população. E, infelizmente, essa arrogância continua até hoje. E é por isso que tem tanto conflito, é por isso que está tendo protestos, para quem acompanha notícias do Estado de Israel, protestos contra o atual governo, protestos contra as loucuras que estão fazendo lá, querendo meter religião no meio do Estado, querendo impor coisas sobre a vida das pessoas, em vez de formar uma população forte e unida. Isso é o ego que provoca. Isso não tem nada a ver com Torá, nem com defesa de Torá. Todos eles dizem isso. Assim como os macabeus diziam que estavam defendendo o Torá. Eles estavam defendendo só o próprio ego. Não tinha Torá nenhuma nisso, porque não há Torá no ego de ninguém. Não há Torá no separatismo. Não há Torá no racismo. Não existe uma Torá racista. Então, se a pessoa acredita no mito racial, independente de como ele trata a pessoa que ele imagina que é de outra raça, ele é um racista. E não há nele nenhuma Torá. Porque racismo é isso, para quem não sabe, eu sempre volto a dizer isso, porque isso é importante. Racismo não é você tratar mal uma pessoa, e muito menos tratar bem também. Não é isso que é racismo. Não é o jeito que você trata o outro. Racismo é a crença no mito racial. É quando você se acredita de uma raça e o outro de outra raça. Isso é racismo. Independente de como você trata. Você pode tratar super bem. Muitos racistas tratam as pessoas que eles imaginam que é de outra raça super bem. E eles se defendem dizendo isso. Eu não sou racista, eu trato aquelas outras pessoas, os judeus ou os negros, eu trato muito bem as pessoas das outras raças. Pois ele é racista, porque ele acredita no mito racial. Ele acha que ele é de uma raça e aquele outro ser humano é de outra. Isso é loucura. Isso é delírio. Isso é ego. Raças não existem. Nem branca, nem preta, nem marrom, nem amarela, nem vermelha, nem da floresta, nem da lua, nem de lugar nenhum. Então é muito importante essa reflexão para que nós entendamos que isso é implantado até hoje através da religião. Porque a religião quer convencer você de que você tem que ser parte do grupo para que você seja melhor que o outro. Para que você tenha um privilégio que o outro não tem. E não é isso. O privilégio de Israel é justamente abrir mão de qualquer privilégio. A escolha do divino de Israel não é uma escolha para ser melhor. É uma escolha para você entender que a escolha quem está fazendo é você. Você está escolhendo a tradição. E é por isso que você é escolhido por ela. O divino nos escolhe quando nós escolhemos o divino. É desse modo que nós somos escolhidos. É desse modo que alguém é escolhido. Não existe nenhuma força mágica no sangue de ninguém que torna ninguém escolhido. Quando você escolhe, você é escolhido. Portanto, essa porta está aberta para todo mundo que quiser. A única questão que a nossa religião tem, que é diferente, é que a nossa religião não diz que o nosso caminho é o único caminho. A nossa religião não diz
Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não. Nós não somos, não. Isso é mentira. Quem quer que diga isso, mentiu para você. Não há ninguém que seja dono de verdade nenhuma, nem que seja verdade nenhuma. Verdade é o Hashem. Portanto, o Messias nunca vai dizer, eu sou a resposta. Isso é tão estúpido quanto dizer, eu sou sábio, eu sou humilde. Isso é nonsense. Quem diz isso é um charlatão. É justamente a ausência de ego que revela o grande líder. Não é aquele que diz, quem me desobedecer morre. Não é aquele que diz, quem não acredita em mim vai para o inferno. Esse é o perverso. Isso não é uma pessoa boa que faz isso. Assim como Davi, quem não me obedece, então é meu inimigo. Quem não está comigo é contra mim. Isso levou Israel à ruína. Isso leva os judeus à ruína até hoje. E aí o Drazen nos traz a postura do Talmud sobre tudo isso. O Talmud Bavli, no Tratado de Shabat, 65, discute sobre se o rei Davi e Shlomo agiram de modo correto ou não. Na página 65b, o Talmud dá atenção ao texto de Shmuel, Bet 19, e menciona uma opinião de que Davi tratou o neto de Shaul, Mefiboshet, de modo inadequado. Amarav Yehudá, Amarav. Bishash Amar David, Lemefiboshet. Ata vetziva talkachu et asade yatzta bat kol ve'amra lo rechav'an ve'yarov'am yechlklu et amelucha. Então, sobre o assunto em questão, o Rav Yehudá disse que o Rav havia dito. Quando Davi disse a Mefiboshet, você e Tziva dividirão a propriedade, um eco divino emergiu e disse a ele, Rechav-am e Yerav-am dividirão o reino. Amarav Yehudá, Amarav, Imalei lo kibel David le lashonara, lo nelka malchut bei David, velo ibdo Israel avodazara, velo galeno me'artzeinu. Rav Yehudá disse que o Rav havia dito, se Davi não tivesse aceitado o relatório calunioso de Tzivá, o lashonará dela, sobre Mefiboshet, o reino da casa de Davi não teria sido dividido. Israel não teria cometido avodazará, idolatria, por causa de Yeravá, e não teríamos sido exilados de nossa terra. Muita gente usa erroneamente o conceito de lashonará. Eles dizem que denunciar um canalha é lashonará. Não é. Não é isso que é lashonará. Denunciar um canalha, um mentiroso, um charlatão, é uma obrigação da Torá. É uma obrigação dizer que a mentira é mentira. É uma obrigação dizer que o farsante é um farsante. É uma obrigação fazer isso. Lashonará é muito específico. A Tziva foi até Davi para falar de alguém específico, Mefiboshet, e dizer, ele é uma pessoa perversa, ele está pensando isso e isso, e fazendo isso e isso, e o plano dele é esse e esse. Veja que é específico. Ela não diz que o Mefiboshet estava dizendo que tinha poderes mágicos e enganando as pessoas. Mas ela disse que ele estava tentando tomar o reino do Davi. Se ela tivesse dito, existem rabinos que estão mentindo, que o Hashem fala com eles e na verdade não fala, isso não é lashonará, como vários profetas fizeram. Esses profetas que estão falando aí são falsos profetas, eles diziam. Eles estão mentindo, dizendo que o Hashem falou com eles e é mentira. Isso é um dever. Por que que isso não é lashonará? Porque profeta é uma função e não uma pessoa. Da mesma forma que rabino. Rabino é uma função, não é um indivíduo. Mefiboshet é um indivíduo e não uma função.
Então, quando eu vejo um rabino charlatão, eu devo deixar claro que é um charlatão. A pessoa em questão, eu posso não conhecer e nada tenho a dizer. Por quê? Todo ser humano comete erro baseado na sua insanidade. A pessoa pode ser ótima, mas isso não deixa de lado a questão de ser um charlatão. A pessoa pode ser maravilhosa, e provavelmente é, mas está agindo como um charlatão, mentindo para as pessoas. Mentindo, saber o que não sabe, ser capaz de fazer o que não é. Então essa é a diferença clássica do Lashon Hara para o dever de estabelecer o que é fato. Lashon Hara é quando você quer destruir uma pessoa. Específica. Então ela foi e falou do Mefiboshet. E o Davi aceitou Lashon Hara, como o Talmud nos ensina. Essa foi a causa da ruína. Por isso nós temos esse rabino europeu, Hafetz Haim, que escreveu o livro Shemirat HaLashon, e ele fala, ele nos lembra lá, que o Lashon Hara mata imediatamente 3 pessoas, baseado nos sábios. Mas é sempre bom lembrar o nome dele. Mata quem escuta, mata quem fala e mata de quem é falado. Mesma coisa quando uma pessoa fala alguma coisa de Torá, como por exemplo esses que defendem esse mito racial, e você corrige, diz, isso é mentira, isso não é fato, isso não é Torá, isso também não é Lashon Hara. Mesmo que a pessoa não goste, Lashon Hara não tem a ver com como a pessoa se sente. Quando você corrige um estúpido, ele não gosta de ser corrigido, nem o estúpido gosta de ser corrigido, só o sábio gosta de ser corrigido. Por isso Shlomo falou, não repreende o tolo, ele vai te odiar. Repreende o sábio, porque aí ele vai te amar. Mostra para o sábio, ó, Kavod-Harav, ô professor, você se equivocou aqui, ó, esse ponto não é assim, é assado. Isso gera engrandecimento. Primeiro que você mostrou que se importa com o que a pessoa fala. Segundo que você está ajudando a pessoa a ser melhor. Então isso é super bem-vindo. Mas se você repreende o tolo, se você diz para ele que ele se equivocou, que ele está mentindo, que isso que ele está falando não existe. Ele fica pessoalmente ofendido porque ele está falando a partir do ego. E o ego ser contradito é a morte do ego. Porque tudo que o ego não quer é isso. Então, a discórdia e a falta de empatia do Davi gerou um efeito em cascata a partir do Lashon Hara. Por que ele ouviu o Lashon Hara? Porque o ego sempre ouve o Lashon Hara. Sempre. É irresistível para o ego tanto o ouvir quanto o fazer Lashon Hara. Porque como o ego gosta sempre de ter razão, então ele sempre vai se inclinar para isso. A coisa mais prazerosa para o ego é contar alguma coisa para alguém. É chegar assim, você ficou sabendo o que aconteceu? Não. Então vem cá, deixa eu te contar. E a pessoa pode ser a pessoa mais insignificante do mundo. Como em última análise todos somos. Mas naquele momento que ela está contando alguma coisa, ela se sente muito superior. Porque naquele momento ela sabe alguma coisa que a outra pessoa não sabe. E isso faz com que o ego se engrandeça. Por isso que quanto mais você se torna consciente, menos você fala. Isso é uma característica da lucidez. Fala muito pouco. Por isso que os sábios no Pirkei Avot dizem, passei anos estudando Torá e não vi nada melhor do que o silêncio. Isso não é uma proibição de falar. Os rabinos falam um monte, olha o Talmud. Mais de 5.000 páginas dos rabinos falando. Mas palavras de sabedoria são diferentes. Porque as palavras de sabedoria, elas não são focadas no ego. E esse é o problema
do entendimento de textos rabínicos, textos talmúdicos, da própria Bíblia hebraica. As pessoas leem a Bíblia com o ego. Por isso não entendem nada que está escrito. Esse é o motivo. A dificuldade está na própria pessoa. Porque tudo que ela faz a partir do ego dela. A partir do Yetzer Hará. Por isso ela não entende uma palavra do que o livro diz. Claro que não. Porque o livro foi elaborado para ser apreciado, para conduzir quem é egóico para fora. Tanto que o livro sozinho não causa o estrago que a religião faz. O estrago precisa de uma figura religiosa que distorça o que o livro diz. O livro sozinho mantém a pessoa tranquila. Se uma pessoa ficar só lendo o livro e não ficar ouvindo conversa de religioso, ela mesma aprende as coisas dela. Ela mesma vai tendo a experiência. Ela mesma vai fazendo os estudos e vai encontrando o caminho. Sozinha. Ela sempre se desvia do caminho porque ela dá ouvidos ao ego de alguém. Em vez de ouvir a própria consciência. Em vez de perceber os fatos. E muita gente descobre isso. Vai lendo o livro e ela percebe, o livro aponta para uma direção, mas na igreja, na sinagoga, na mesquita que eu vou, eles apontam para outra direção. Que não é isso aqui que eu estou vendo. Então a pessoa fica dividida. O que eu vou fazer? Eu vou seguir isso aqui? Ah, mas aquela figura lá é a autoridade. Uma história que te contaram. Não tem autoridade. Quem falou para você de autoridade? Quem falou para você mentiu, é um charlatão. O respeito que nós damos aos sábios do Talmud não são eles que cobram. Esse respeito que nós temos é de admiração por eles. Não porque eles disseram, todo aquele que ler esse livro, não ouse nos desobedecer. Porque os rabinos do Talmud mesmo discutem as próprias opiniões. No próprio Talmud diz, olha, quem desobedece os sábios é passível de pena capital. Aí você fala, eita, que opinião forte. Aí vem um outro rabino em seguida e diz, mas é isso mesmo? Eles mesmos se questionam, eles mesmos ensinam a pensar, eles mesmos mostram a gente. Tem todo tipo de gente, tá? Tem gente maluca, tem gente que acha que é muito rigoroso, tem gente que é assim. Mas o Talmud vai lá e nos ensina a pensar. Nos ensina a questionar, nos ensina a refletir. Não é o objetivo dos rabinos formar um bando de crentes malucos, mas sim de pensadores. Portanto, se você vê hoje gente que se diz judeu e é crente maluco, saiba, ele saiu do caminho. Ele está na insanidade. Tome cuidado. Como você tem que tomar cuidado? Com todo tipo de insanidade. Tudo aquilo que desvia da presença do momento presente, da consciência, tudo aquilo que se transforma numa autodefesa, numa defesa da verdade, tudo isso é sinal do ego e do Yetzer Hará. Nada disso tem nada a ver com o divino. Saiba disso. Porque o seu caminho da espiritualidade é todo seu. Ninguém vai dar isso para você. Ele é seu. Sempre foi e sempre será. Então o Talmud nos traz isso à tona e o Drazen nos diz, à primeira vista, parece que essa punição da divisão do reino afetou não só Davi, mas todos os judaítas e israelitas. E isso até os dias de hoje. Levou à prática do Avodah Zará, a idolatria, e ao exílio. Mesma coisa. Onde está o Avodah Zará hoje no judaísmo? No hassidismo. Na ultra-ortodoxia, no fanatismo, na loucura. Aquilo é Avodah Zará. Aquilo é um culto estranho. Eles prestam culto para seres humanos. Eles não têm uma palavra para dizer do erro dos cristãos que prestam culto para um ser humano. Ou para outros, conforme, né? Tem gente que cultua mais de um. Eles também cometem o mesmo Avodah Zará. Eles repetem para o Rebbe de Lubavitch aquilo que era dito para o Shabbatai Tzvi. O que era dito para o Shabbatai Tzvi quando eles acreditavam que o Shabbatai Tzvi era o Messias? Eles diziam para ele, Hine Adoneinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Eis o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Mestre, o Rei Messias para sempre. Falavam isso do Shabbatai Tzvi. Eles repetem exatamente a mesma coisa para o Rebbe de Lubavitch. Ou seja, o Rebbe de Lubavitch é nada mais do que um Shabbatai Tzvi idealizado novamente. Eles estão prestando culto para quem? Para si mesmos. A pessoa não pode nem vestir as próprias roupas. Ele tem que fazer cosplay do Rebbe de Lubavitch.
Ele não pode nem ter o próprio chapéu, ele tem que usar um chapéu igual ao do Rebbe de Lubavitch. Ele tem que imitar o gestual dele, ele tem que falar como ele. Então, você dilui o maior presente que o divino te deu, que é a sua individualidade, a sua essência única. Não há nenhum outro ser humano no planeta como você. E aí você destrói isso em favor de uma ideologia maluca. Como se o divino tivesse incomodado com o que você é. Longe do divino. Ele te criou único. Como que ele ia estar incomodado com isso? Isso é loucura do ego, do Yetzer Hará. Então os hassidismos e a ortodoxia e o fanatismo, nada disso representa a Torá, nem judeus, nem nada disso. Isso foi uma invenção que nasce no século X de uma forma inocente. A intenção, no começo, obviamente não era nada disso. A intenção era só aumentar um pouco a piedade, suportar os sofrimentos dos cristãos, assassinos e psicopatas, especialmente naquela época, estavam assassinando pessoas à torta e à direita. E para sobreviver, muitas vezes, você tem que puxar um pouco a linha, você tem que se esforçar um pouco mais. E é isso que eles estavam tentando fazer. Ali, ao redor do rio Reno, as comunidades judaicas alemãs. Só tentando sobreviver a pogroms, assassinatos e coisas que o mundo antigo tinha. Fora a mortandade, fora doenças, fora tudo mais que tinha naquele mundo, que parecia que está tudo contra nós. Isso é claro, é uma narrativa mental. Mas as pessoas caíam. E aí vem o misticismo com a sua falsa mensagem de salvação, que é a crença em mágica, que é o pensamento mágico, e piora tudo isso, exacerba a loucura do ego. E aí começam a surgir os falsos messias, os falsos milagreiros. Nunca houve nenhum milagreiro em lugar nenhum do planeta. Mas os mesmos que tinham a sanidade de perceber que a narrativa do cristianismo é falsa, esse papo de os poderes, os milagres, as curas, tudo isso é manipulação e falsidade. Da mesma forma, esses que percebiam isso, caíram no mesmo tipo de narrativa quando a figura que veio dizendo que era o grande fulano de tal, Slavinsky. Caíram na mesma conversa, na mesma mentira, na mesma falácia, e fizeram um cristianismo para eles mesmos, que hoje se chama Kabbalah e Hassidismo. Esse é o cristianismo judaico, tem o seu próprio Jesus, sua própria Maria, seu próprio Espírito Santo, suas próprias mandingas, tem a sua própria macumba, tem a sua própria loucura. Serve para o mesmo propósito, para controle de população, para manipulação, para mentir, para enganar, para extorquir. Não melhora um único ser humano, o torna mais arrogante, mais estúpido, mais falacioso, e perpetua a idolatria em Israel. Perpetua, portanto, o exílio. Porque nós somos exilados uns dos outros. Por causa disso. Porque um judeu lúcido e intelectualmente honesto não vai aceitar uma coisa dessa. E é por isso que tanta gente está se afastando da religião em Israel. O lugar principal onde há ruptura com a religião é Israel, mais que qualquer outro lugar no planeta. Motivo? Porque lá você vê a religião nua e crua. E aí você descobre em você mesmo, você fala, não, eu sou uma pessoa lúcida. Eu não vou fazer isso. Eu não vou aceitar esse tipo de loucura, mentira, engano. Eu não quero isso para mim. Mas o problema é a pessoa confundir isso com a tradição, com a herança. A nossa herança vem sendo vilipendiada por nós mesmos. Não pelos outros. Por nós mesmos. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo hoje é a da maior importância. Eu espero que você entenda. Então, o Drazen diz, não obstante, isso parece ser uma resposta muito exagerada, por simplesmente dividir a propriedade de Shaul entre os netos de Shaul e de Sivá, que era uma serva do rei Shaul. Entretanto, focando na falha de Davi em considerar as necessidades e sentimentos das tribos não judaítas, compreendemos que o Talmud está correto em sua análise. A declaração do Talmud é uma parábola, escrita para focar nesse ponto. A divisão do reino davídico e tudo o que ocorreu foi resultado natural do comportamento insano de Davi mesmo. Davi deve ter se lembrado que ele devia,
que tribos não judaítas via Mefibosheth, neto de Shaul, como alguém que tinha direito de ser rei. Ele devia ter considerado isso. Não era só ele que tinha direito a nada. Eles tinham, de fato, se unido a Absalom contra Yehudá. Mas porque eles estavam insatisfeitos com o reinado de Davi, eles provavelmente consideraram que Absalom vencesse Davi e eles poderiam tirar Absalom e dar a Mefibosheth o reinado. Essa calúnia de Tziva contra Mefibosheth foi que causou a ruína. Ou seja, Davi se tornou uma pessoa previsível, como são todos os reis ególatras. Ele começou a ter medo de perder o reino, medo de perder o poder. Se você tem medo de perder o poder, você já perdeu o poder. Se você tem medo de perder a autoridade, você já perdeu a autoridade. Porque toda autoridade pela qual você tem que lutar, você já não a tem. Assim como se você tivesse que lutar pela fidelidade de alguém, você já não a tem. Se você tem que vigiar uma pessoa para que ela não te traia, você já é traído. Não há fidelidade nisso. Da mesma forma, se você tem poder e você se preocupa em perder o poder, você já não tem poder. Então, o medo do Davi contra os seus adversários já era a sua derrota. Porque se você precisa provar para os outros que é você que está certo, então você já está errado. Porque a verdade não precisa de defesa. É o oposto. Ah, não, se você está com a verdade, então defenda. Não precisa. Quem precisa defender é a mentira. A mentira precisa de defesa, explicação, 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 explicação. A verdade não precisa de nenhuma explicação. Ela é constatada na vida, na pessoa. Esse foi o terrível erro de Davi. Ele deveria ter considerado que as tribos não judaítas veriam tal comportamento como Mefibosheth como um insulto a eles e a todos os não judaítas. E é claro que foi um insulto mesmo. Assim, o Talmud conta que o comportamento de Davi foi outro peso numa série de atitudes inadequadas e insensíveis contra todos os não judaítas, que junto com as atitudes de Rehavam colocaram fogo nas relações entre eles. A fraqueza dos reinos divididos levou posteriormente à derrota para os assírios e babilônicos e ao exílio. Simples. Portanto, não foi nenhuma mágica que destruiu o povo de Israel. Não foi negócio de que os judeus não seguiam a religião, como a ortodoxia conta, o racidismo conta. Vira racide, aí a gente é redimido. Mentira. É o fanatismo que nos mantém no exílio. É o oposto. Foi acreditar em Shabbatai Tzvi que causou a ruína das comunidades europeias. Foi acreditar nas mentiras dele, nas mentiras da Kabbalah e do misticismo. É isso que mantém os judeus divididos. Por quê? Porque alguns judeus podem se deixar levar pela loucura, mas a maior parte não deixa. Então ele estranha. Ele fala, não é possível. O que aconteceu? Por que as pessoas estão mentindo? Por que eu estou escutando rabinos dizendo que tem poderes de cura, como se eu estivesse falando com um idólatra? Por que eu estou escutando rabinos mentindo? Dizendo que Mezuzá protege de ladrões, sendo que tem ladrões em Israel roubando com kippah na cabeça, com Mezuzá e tudo. Por que eles estão mentindo? Por que eles estão falseando a Torá? Eles estão fazendo isso porque eles não estão defendendo Torá nenhuma. Eles estão defendendo o próprio ego, o próprio bolso. A única preocupação é com a manipulação. E para isso, o que eu preciso? O que rabinos que nem o Yosef Mizrahi fazem em Israel? Incentiva o ódio. Ódio contra seculares, ódio contra cristãos, ódio contra árabes, ódio contra quem não é da turma dele. Porque o ódio une pessoas que estão no ego. E como a maior parte das pessoas está no ego, a maneira mais rápida de você dominar a população é incentivar o ódio. É assim que todo déspota faz para ter domínio. Como que Hitler uniu a Alemanha? Ele criou um inimigo, os comunistas, o primeiro inimigo do nazismo, e os judeus, que também eram comunistas. Então você pega isso e você cria um inimigo, é um espantalho. Aí a nação inteira se une para odiar. Porque unir-se para odiar, a pessoa já tem essa disposição. Então é preciso ter essa lucidez para você entender como você mesmo é manipulado. Primeira coisa que te vendem é um inimigo. E dizem que tudo o que está acontecendo no mundo é culpa desse inimigo aí. E aí você acredita.
Isto é, se você estivesse na Alemanha nazista, você também ia se aliar ao partido nazista, porque você acredita no mito do inimigo responsável por tudo. Você acha que todos os problemas têm uma fonte só. Todos os inimigos são um só. Se destruir aquilo, a gente está no paraíso. É assim que todo déspota convence o seu público à violência, à loucura e à guerra. E o inimigo nunca é uma pessoa. O inimigo é sempre um ideal, uma caricatura. Assim como os judeus para os nazistas é uma caricatura. Não é um judeu de fato. É uma caricatura. Da mesma forma, o antissemitismo cristão, como que ele se instaurou no mundo? Através de uma caricatura. Quando você lê o Novo Testamento, o que ele fala dos judeus? Aquilo é uma caricatura de judeu. Aquilo não é judeu de fato. Aquilo é uma caricatura. A caricatura dos rabinos, a caricatura do que judeu significa. O livro quer contar como se o próprio personagem do livro, nem ele fosse judeu. Judeu eram os outros. Então tem cenas do livro que ele está falando, vocês judeus dizem isso, dizem aquilo, como se ele não fosse. E a pessoa que lê é tão idiota que ele nem percebe isso. Como vocês judeus, se o próprio que estava falando também era. Obviamente quem escreveu isso estava querendo criar o quê? Um espantalho. Os nossos inimigos são eles. É eles que nós odiamos. E a igreja seguiu isso fielmente. É inequívoco que essa foi a interpretação. Porque eles cometeram assassinato. E não foi 100 nem 200 anos. Foram séculos e séculos fazendo isso. E fariam até hoje, se não tivesse separação do Estado e da religião. E é por isso que nós temos que manter Estado e religião separados. Porque se nós não fizermos isso, novos déspotas vão começar a fazer de novo o que eles estavam fazendo. Porque é isso que o ego sempre faz. Muitos supõem que o reino de Davi foi consumado de modo diplomático, capaz de unir os reinos e liderados sob a conquista de muitos territórios, levando ao estabelecimento do pacífico reino de Salomão. Se supõe também que não havia disputa entre as tribos de Judá e as tribos de Israel, com Davi reinando harmoniosamente com o povo satisfeito. Essa é a narrativa ortodoxa. Mentira completa, da primeira até a última palavra. Então, baseado em nosso entendimento do método maimonidiano de estudo, que é esse método crítico, cuja regra é a leitura crítica e cuidadosa para descobrir tanto o sentido pleno quanto o sentido midrástico no texto, podemos lidar com as narrativas com maior cuidado e aprender que, no caso de Davi, era exatamente o oposto. Esse fato revela que foi a tribo de Judá quem plantou a semente da discórdia. Não foram as tribos de Israel que se rebelaram contra o justo Davi. Foi o canalha do Davi que causou a destruição de Israel. Como Hashem disse para ele, você fez isso e você trouxe ruína para todo mundo. Agindo repetidas vezes de modo arrogante e imprudente, levando à ruína o povo de Israel. Uma das visões do Talmud que sugere que o rei não fez nada de errado, diz que ele passava o dia estudando Torá. A escritura não diz absolutamente nada sobre isso. Essa visão conta que seus oficiais eram estudiosos, não generais ou políticos, que se reuniam para discutir lei judaica com ele. Entretanto, não é possível que tais conceitualizações, sem fundamento textual tradicional, neguem o fato de que seu reino falhou em vários níveis. E tais imaginações sequer representam o que um verdadeiro estadista deve realmente fazer para governar adequadamente. Certamente quem ler Shmuel Melachim verá outro tipo de ser humano, pleno de falhas e desvios de caráter. Vendo deste modo, se pode compreender que os rabinos que inventaram o Davi piedoso, que não são todos, usaram a mesma metodologia falando verdades necessárias ao público para questões de sobrevivência. Verdades necessárias, porém, não são verdades literais. A verdade está por baixo do imaginário construído, para além da propaganda feita, e os contos do Midrash e do Talmud podem nos ajudar a descobrir tais leituras e ajustar nossas visões com a história e com a perspectiva política. Então, meus amigos e colegas de estudo, que esse capítulo desse importante Sefer hoje seja para nós um banho de realidade.
Um banho de realidade sobre a nossa própria tradição, sobre os nossos reais valores, sobre o que estão vendendo para nós, sobre o que é judaísmo, o que é judeu, o que é tradição judaica. Como a Rabi Angela Bukdal, que eu gosto sempre de mencionar, né? Shlita, como ela é de origem coreana, então ela diz que uma das memórias mais vivas que ela tem, quando estava crescendo, é que o pessoal do Chabad, o pessoal ortodoxo, vinha e perguntava para as pessoas, você é judeu, você é judeu? E ninguém nunca perguntava para ela, porque como ela tem aquele olhinho puxado lindo, que os coreanos têm, eles não perguntavam para ela se ela era judia. E é óbvio que ela é judia. Mas eles não perguntavam. Por quê? Porque eles acreditam no mito racial. Então, se você tem o olho puxado, então você não é, né? Se você não tem a tez de europeu, então você não é. Você não tem olho claro e você não fala, você não chama Slavinsky. Quantas vezes em Beit Midrash, eu estando em Beit Midrash, quantas vezes? Inúmeras. Qual que é o seu sobrenome? Aí você diz e a pessoa responde, nunca ouvi falar. Eu lembro na minha adolescência, quanto que isso me feria. A pessoa faz isso só para ti. Né? Porque quando você é adolescente, você é muito egóico. Então o ego, nossa, ele cria toda uma história com isso. Como se isso tivesse alguma importância. Então, deixa eu já te explicar. Não tem importância nenhuma isso. Isso apenas mostra a insanidade, a idolatria. Como que ela está, de maneira inequívoca, instaurada no seio do povo de Israel atualmente. E é por isso que existem judeus que se acham melhor do que não judeus. Não é nossa tradição que diz isso, não é nossa Torá que ensina isso. Isso eles herdaram dos pais deles, e isso é uma herança da Europa. Que acabou infectando outros grupos também. Acabou infectando os Faradita, tem um monte de judeu temani, que também aprendeu a tratar os outros mal assim, se achar melhor que os outros. Infelizmente, o racismo é como uma doença infecciosa. Mas como toda doença infecciosa, tem cura. E a cura é o entendimento. A cura é a sanidade. A cura é a lucidez. É isso que vai resgatar o povo de Israel. Lucidez. O povo de Israel não precisa de mais fé, nem de mais prática de religião. O povo de Israel precisa desconstruir seus mitos e voltar à sanidade. Voltar à sabedoria da Torá. Voltar a entender o que a Torá quis dizer quando Moshe nos disse: eles verão as leis, eles verão a Torá, e eles dirão, não há na terra povo mais sábio e entendido como esse. Moshe nunca disse, os povos verão a sua fé e dirão, nossa, quão grande é a fé deles. Moshe nunca disse, os povos verão seus ritos e vão dizer, ai que ritos bonitos. Moshe nunca disse, os povos verão quão fanático vocês são na religião e vão admirar. Porque essas características são todas da idolatria. Isso não é nada para admirar, isso é para detestar. Isso é para que nós nos afastemos disso. O objetivo da sabedoria é nos elevar. É nos colocar próximo da Neshama, de nós mesmos. E nos tirar disso que aconteceu com o Davi, que infelizmente, como ele tinha o poder e ele estava numa posição de Estado, ele causou grande dano. O ego sempre destrói individualmente a vida da pessoa. Mas quando essa pessoa egóica tem poder, aí ele destrói uma nação inteira. E o que ele faz é criar aquele espantalho, o inimigo, e colocar a nação um contra o outro. E isso leva a população à ruína. Então aprenda isso observando o próprio ego, para que você consiga reconhecer o ego externamente. Aprenda a observar o seu e não se identifique com a narrativa egóica. Porque essa é a redenção para você e que, se for da vontade do Hashem, vai ser redenção também para todo Israel. Muito obrigado aos que nos acompanharam até esse momento.
Muito agradecido. Mais um capítulo do Sefer Reason Above All foi concluído. Um Shabbat Shalom, uma boa noite, um bom descanso a cada um de vocês. Utilizem os nossos grupos para reflexões, perguntas, que estão sendo cada vez mais ricas, cada vez mais profundas, e isso nos enriquece, nos alegra. Muito obrigado aos nossos colaboradores que mantêm o nosso projeto existente. Muito obrigado a todos os ouvintes posteriores. Shabbat Shalom. E até a próxima, Bezrat Hashem Yitbarach.